Graça e paz, irmãos. Isso que o Clóvis está falando é muito importante, porque às vezes nós temos um entendimento errado no que diz respeito à graça de Deus. A graça, ela não é antônimo de esforço. E se nós olharmos para as Escrituras, a gente vai ver o tempo todo um convite para nós nos esforçarmos no serviço ao Senhor. Quer ver só? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Amém? Então nós não podemos achar que porque nós estamos na era da graça, o crescimento espiritual vai acontecer na nossa vida sem que a gente se mova em direção nenhuma. Nós temos uma responsabilidade. Ora, você conhece o versículo, 2 de Pedro, capítulo 3, antes crescei na graça e no conhecimento. Ora, como é que é isso? Se é Deus que dá o crescimento, e está dito lá em Coríntios, como é que Pedro vem e diz assim, crescei? De vez em quando a gente olha para um e fala, cresce, né? A gente não fala assim? Então por que a Bíblia diz crescei? Porque há o quê? Há um esforço da nossa parte em buscar esse crescimento, e o Senhor libera esse crescimento sobre a nossa vida. Amém, queridos? Então olha para o seu irmão e diz, graça não é contrário ao esforço. Graça é contrário a mérito. Vamos lá? Abra a tua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 9, versículo 6. É importante que a gente fale essa senão a gente fica muito torto, irmão, muito pendido, né? Vamos lá? Isaías 9, 6. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Depois nós vamos para Lucas, tá? Diz assim o texto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2, de 1 a 20. Esse texto é um pouco maior, mas nós vamos lê-lo todo. Aliás, uma sugestão para a tua noite de Natal, para a tua ceia de Natal, é a leitura desse texto aqui. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 20. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande alegria. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago as novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra
que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa manhã, pela tua presença no meio do teu povo. Tu habitas no meio dos louvores, mas nós também acreditamos no poder da tua palavra, Senhor. Nós cremos que ela não volta para ti vazia. Nós sabemos que ela opera no nosso coração e nos dá crescimento, libertação. Abre os nossos olhos e nós oramos para que nessa manhã isso aconteça conosco, a fim de que nós possamos te dar um louvor perfeito e puro. Pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem já leu o Antigo Testamento? Quem já leu o livro de Levítico? Pois bem, no Antigo Testamento, a gente compreende que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus deu ao povo festas. E essas festas foram dadas para que o povo celebrasse. No calendário religioso de Israel, haviam 7 festas, não é verdade? Todos nós conhecemos, já ouvimos falar a respeito delas: Pentecostes, Páscoa, a festa das tendas, enfim, tantas festas que existiam lá na antiga aliança. E Deus deu isso para que o povo se lembrasse do que ele havia feito, para que apontasse para um futuro profético e para que servisse como algo didático para o povo. E hoje nós nos aproximamos de uma festa que está dentro do nosso calendário, e nós devemos utilizar esse tempo para instrução e para louvor ao Senhor. Que festa é essa? Natal. Como foi dito hoje, durante o período de louvor, geralmente as pessoas celebram a festa sem ter o conhecimento daquilo que a festa de verdade significa. Todavia, nós sabemos aquilo que a festa significa. Nós fomos presenteados com o maior presente que Deus poderia ter dado aos homens, que foi a vinda de Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado: o nascimento do menino é um presente. Amém? Esse é o maior presente. Eu não quero espiritualizar o ato de você dar presentes no dia de Natal, não é isso que eu estou dizendo. Mas o maior presente já foi dado a nós, esse dom de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E falando a respeito desse presente nessa manhã, eu gostaria de elencar algumas coisas a respeito dele. Em primeiro lugar, foi nos dado um presente que desafia toda a lógica humana. O cristianismo, ele é sobrenatural, do seu início até o seu final. Por que desafia toda a lógica humana, irmãos? Porque Jesus nasce de uma mulher. E lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, na primeira menção que nós temos nas Escrituras a respeito do Evangelho, foi nos dito que viria a semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Olha aqui para mim, Jesus é o único ser nascido entre os homens que é a semente da mulher. Olha para quem está do seu lado aí. Todos são sementes de homem. Jesus é chamado de semente da mulher, porque a sua concepção é sobrenatural. Ele é obra do Espírito Santo. Maria recebe a palavra do anjo, ela crê na palavra do anjo. E Deus gera no interior dela esse menino, que obviamente hoje não é mais um menino. É sobrenatural, desafia a lógica humana, irmãos, porque quando nós pensamos no Natal, a gente pode afirmar que Deus se despiu e Deus se vestiu. Como assim, pastor? Deus se despiu, nunca ouviu, nunca leu lá em Filipenses, o texto que fala a respeito do seu esvaziamento? Abre a tua Bíblia lá, Filipenses capítulo 2, por favor. Palavra grega que o pessoal gosta de usar, kenosis, esvaziamento.
Deus, o Filho, se esvazia da sua glória para habitar entre os homens. Ele vem como homem. Olha o que diz o texto de Filipenses 2,7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E os milagres que operou, as grandes obras que fez, as fez na dependência do Espírito Santo. Amém, queridos? Ele se despe dos seus atributos ali. Amém? É muito importante a gente compreender isso. E ele se veste. Ele veste o quê, pastor? Ele veste aquilo que eu e você veste. Ele veste carne. O verbo se fez carne. E escute, ele veste carne por toda a eternidade. Eu já disse aqui algumas vezes pregando na igreja, mas eu não sei quantos conseguem captar isso. Tem um homem hoje lá na glória, assentado à destra de Deus Pai, com um corpo que é um corpo glorificado. E esse homem que é Deus é Jesus Cristo, amém? Ele se vestiu de carne. E em terceiro lugar, desafia a lógica humana, porque o seu nascimento é um nascimento em humildade. Todos nós conhecemos que os judeus esperavam o quê? Os judeus esperavam um rei vindo na sua glória, um Messias vindo na sua glória. No entanto, esse menino nasce. E ninguém sabe o que está acontecendo ali, a não ser alguns a quem Deus tinha revelado naquele tempo. Eles correm para a hospedaria. Só de estarem procurando lugar na hospedaria, já mostra que a família era uma família um tanto quanto humilde. Não tinham posses financeiras. E isso vai ficar muito claro no sacrifício que eles oferecem na apresentação de Jesus no templo. Eles não têm um animal para sacrificar, eles sacrificam passarinhos. E eles vêm em humildade e não encontram lugar na hospedaria. E Jesus vai nascer ou num estábulo, ou num cômodo de uma casa onde os animais estavam juntos. É isso que a palavra que foi traduzido do texto grego nos dá a entender. Deus se faz humilde, irmãos. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Coríntios 8:9. Vou abrir Bíblia nessa manhã, amém? Você está acostumado a ser projetado, né? Mas como você só abre Bíblia na igreja, então eu vou deixar você abrir a Bíblia bastante hoje. 2 Coríntios 8:9. A hora que você for encontrando, vai dizendo amém. Diz assim o texto: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Uau! Ele se fez pobre para que eu me transforme numa espécie de tio Patinhas, que mergulha no tanque cheio de moedas. Não! Essa riqueza aqui fala da riqueza da graça de Deus, amém? Da qual nós havíamos sido destituídos por causa do pecado. A glória de Deus havia sido tirada do homem por causa do pecado. E Jesus nasce humilde para que nós pudéssemos gozar dessa graça imensa, nos tornássemos aquilo que é rico segundo a ótica de Deus. E é interessante falar isso porque é uma igreja para quem Jesus profetiza no livro de Apocalipse, que era a igreja mais abastada. Que igreja era essa? A igreja de Laodiceia. No entanto, Jesus vai dizer para ela que ela era miserável, porque de fato ela não era rica naquilo que verdadeiramente importa. E Jesus se faz humilde, irmãos, assume essa condição para que eu e você nos tornemos ricos. Ricos da graça, ricos da presença, ricos das bênçãos celestiais, amém, queridos? O Evangelho desafia a lógica humana. Em segundo lugar, esse presente é um presente que nos tira o medo. Ora, um anjo aparece, prega a mensagem para os pastores, de repente há uma multidão, um exército celestial de anjos, cantando ao Senhor depois que ele anuncia a palavra. E a pergunta, uma das coisas que os anjos falam primeiro, melhor dizendo, é não temais. Por que não temais? Porque toda manifestação de Deus ou de anjos, se você reparar na Bíblia, geralmente os homens têm medo. Vamos pensar, por exemplo, na pesca maravilhosa. Quando Pedro não pega absolutamente nada, e Jesus manda ele jogar a rede, ele joga e vem um monte de peixes. O que ele diz para Jesus? Afasta de mim que sou pecador. O medo toma conta do coração dele.
Geralmente, quando haviam manifestações de Deus, o medo tomava conta de quem estava recebendo essa manifestação. No entanto, a mensagem de Natal é uma mensagem que ensina para nós que nós não precisamos ter medo. Em primeiro lugar, não precisamos ter medo da rejeição. Diga para quem está do seu lado: Deus não irá nos rejeitar se nós formos até Ele. Ora, aquele versículo que os namoradores gostam, né? O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não é? Jesus disse esse versículo, ele diz o quê? Que todo aquele que de fato vai em direção ao Senhor, querendo encontrá-lo, querendo amá-lo, querendo o seu perdão, pode estar certo de que não será o que é enxotado, porque em Cristo Jesus nós somos aceitos no amado. Olha o que diz o texto de Efésios 1,6: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quando a gente corre para Ele, nós somos aceitos pelo Senhor e não precisamos ter medo da rejeição. Amém? É uma mensagem que ensina para nós que nós não precisamos ter medo do amanhã. Quem está com medo do amanhã, levanta a mão. Povo de fé, né? Povo de fé. E não é para você ter medo mesmo. Porque o Deus que enviou seu Filho é o Deus que cuida de nós. E a mensagem de Natal expressa isso para nós. Amados, nós não acreditamos numa espécie de deísmo, que Deus criou o mundo, estabeleceu as leis e depois se ausentou do mundo e deixou o mundo, a Deus dará não, né? Deixou o mundo sem Deus. Não, nós acreditamos em teísmo, que Deus interfere na história. E Ele interfere na história porque Ele ama. E por causa disso você pode crer no amanhã. Amém? Como nós cantamos aqui na terça-feira. A mensagem do Evangelho, o nascimento do menino, tira o medo do amanhã de dentro dos nossos corações. Olha o que diz Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele não poupou seu filho, e Ele não nos negará aquilo que é necessário para nós vivermos no dia a dia da nossa vida, amém? Não precisamos ter medo do amanhã, não precisamos ter medo de leis da previdência, não precisamos ter medo de nada disso, Ele cuidará de nós, amém, queridos? Em terceiro lugar, a mensagem do Evangelho nos tira um medo que é um medo universal, o medo da morte. Quem aqui tem medo de morrer? Levanta a mão. Então vamos orar para Deus. Estou brincando. Para Deus provar sua fé. Estou brincando. Aqueles que creem na mensagem do Evangelho não precisam temer a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte, para aquele que crê no Cristo, para aquele que recebe o menino, é só uma passagem por um vale. Abre, por favor, a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Sabe, a gente fica perguntando por que os cristãos do passado, eles enfrentavam fogueira, leão, espada. Tudo aquilo que eles enfrentavam, destemidamente louvando ao Senhor. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Por que eles eram aptos a enfrentar, irmãos? Porque essa mensagem tira deles o medo da morte. Porque com um cristão funciona mais ou menos assim, ó. É fechar os olhos aqui. E quando abrir os olhos na Nova Jerusalém. Amém? Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então olha para o seu irmão e diga: você não precisa ter medo da morte, meu querido. É óbvio, ninguém quer ir agora, lógico. Mas não precisa ter medo da morte. Amém, queridos? Se ela chegar,
nós estaremos na presença de Deus, sem medo, amém, queridos? Porque Ele levou a nossa culpa, Ele carregou os nossos pecados sobre si. Em terceiro lugar, esse presente é um presente que, se recebido, resolve o nosso maior problema. Ora, como é que os anjos chamam a Jesus no texto? Vamos ver de novo aí no texto? 2:11, abre lá, Lucas 2:11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A mensagem do Evangelho lida, esse presente que Deus nos deu, lida com aquilo que é a maior necessidade humana, que é a necessidade de perdão de pecados, a necessidade de um Salvador. É interessante que o texto, capítulo 2 de Lucas, começa falando a respeito de César Augusto. Você sabe qual era o título que César Augusto tinha, ou que os imperadores romanos tinham? Sóter. E o que significa Sóter? Sóter significa Salvador. E aí os anjos aparecem para aqueles pastores e dizem: olha, o Salvador está nascendo. O Salvador nasceu. Vocês vão encontrá-los envolto em panos, deitado numa manjedoura. Jesus, amados, vem para resolver aquele que é o maior problema do ser humano, que é o problema dos seus pecados. E para que os nossos pecados sejam perdoados, nós devemos acolher o menino, receber o menino. E aqui eu vejo um paralelo com a Páscoa, para que você entenda melhor o que eu estou querendo dizer. Quando nessa festa do Antigo Testamento, ou melhor, quando da saída do Egito no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, ô pastor, é Natal ou Páscoa? Eu estou te explicando agora essa parte de se apropriar do que fez, tá bom? Um animal era sacrificado, e o sangue tinha que ser colocado aonde? Aonde? Nos umbrais das portas. Ora, aquele ato de molhar o hisopo, aquele monte de mato, no sangue, e passar nas portas, é o equivalente à fé, era o equivalente a receber aquela palavra que Deus havia dado. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o cordeiro tivesse sido morto, e o sangue tivesse ficado na bacia, e o hebreu não tivesse molhado e passado nas portas, o anjo da morte teria poupado a casa? Não, era necessário se apropriar daquilo que Deus havia dito. E a fé estende as mãos e se apropria do menino, para que nós tenhamos vida eterna, amém, queridos? Quando alguém nasce de novo, é porque estendeu os seus braços em fé e recebeu o menino do seu colo, e entendeu quem é o menino de fato e de verdade. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Amém? Então, o nosso Salvador foi dado, eu preciso crer no Salvador. Amém? E não é isso que acontece hoje com todo mundo? Lembra o que eu disse no início da mensagem? Todo mundo celebra o Natal, mas todo mundo tem a Cristo? Por quê? Porque o bebê continua na manjedoura, mas não está dentro do coração. E nós precisamos acolhê-lo dentro de nós, amém, queridos? Para que a salvação esteja sobre a nossa vida. Em quarto lugar, esse presente é um presente oferecido a todos os homens. Esse presente é um presente oferecido a todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, nos diz o seguinte: é vontade de Deus que todo homem seja salvo. Já leu lá? E por isso a mensagem deve ser pregada a todos os homens. E aqui o Natal tem uma implicação para mim como igreja, no sentido de que eu preciso anunciar a mensagem. Eu preciso falar de Jesus. Mas a mensagem de Natal não é só nesse tempo que eu anuncio durante toda a minha vida, em todo o tempo, durante todo o ano, porque nesse tempo, a irmã falou desse demônio, né, chamado de espírito natalino, que pega as pessoas nesse tempo, faz as pessoas ficarem boazinhas. Gente, eu errei no trânsito essa semana e o cara não me xingou. Eu falei para minha esposa, eu acho que é a proximidade do Natal. Ela falou, é em janeiro para ver. Boleto disso, boleto daquilo, é em janeiro. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo, que é o verdadeiro Espírito natalino, amém? Esteja sobre nós durante todo o tempo, todo o ano.
a ponto de nos fazer contar a respeito da mensagem, como aqueles pastores saíram divulgando em toda parte o que os anjos haviam dito para ele, tudo aquilo que eles haviam falado para as pessoas que eles encontravam. Precisamos anunciar. Ontem teve a final do Mundial. Tem algum flamenguista entre nós aqui hoje? Não tem, então eu posso falar. Teve a final do Mundial. E o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, cada oportunidade que esse homem tem, esse homem fala a respeito do seu Salvador. E prega o Evangelho de verdade. Ele fala que Jesus levou os pecados. Não fala só, Jesus nasceu. Ele prega o Evangelho no todo. E é isso que nós precisamos fazer com cada oportunidade que nós temos. Se Deus tem colocado você em uma posição de influência, no trabalho, na escola, em qualquer lugar por onde você está, amados, você é devedor a Deus de usar essa influência para pregar a verdadeira mensagem de Natal durante todo o ano, amém, queridos? Espalhar essa mensagem é dever meu e seu. Agora, esse presente é um presente que desafia a lógica humana, esse presente é um presente que nos tira o medo, esse presente é um presente que, se recebido, resolve o nosso maior problema, esse presente é um presente que foi oferecido a todos os homens. Agora fica a pergunta: por que será que os anjos não se revelaram à cúpula religiosa de Jerusalém, ou aos sacerdotes que estavam em Jerusalém, e foram se revelar a um grupo de pastores? Pastores, irmãos, que raramente participavam da vida religiosa, geralmente estavam envolvidos no cuidado com as ovelhas no campo. As classes maiores do centro do culto, que era Jerusalém, olhavam para o pastor como se fosse qualquer coisa. Por que Deus se revela, os anjos aparecem para pastores e não aparecem lá no centro religioso de Israel? Será que isso não quer dizer uma mensagem para nós? Talvez, irmãos, nós poderíamos dizer o seguinte: puxa, Deus deveria ter se mostrado lá, afinal de contas, quem tinha toda a revelação de Deus, os estudiosos da revelação de Deus, estavam todos lá. Todavia, eles haviam perdido o temor a Deus, eles haviam perdido o contato com o Senhor, eles tinham as tradições, mas não tinham o Deus das tradições. Deus se revela lá, irmãos, talvez para ensinar para mim e para você que o Evangelho está acessível a todos os homens, não importam quem sejam, até mesmo para aqueles que são discriminados. E sabe, às vezes nós somos prontos para anunciar a mensagem cristiana para alguém que é como a gente, bonitinho, cheirosinho, que toma banho pelo menos 3 vezes por semana, né? Alguém, né? A gente o quê? A gente assim é levado a anunciar o Evangelho para essas pessoas, mas a gente se esquece de anunciar o Evangelho para outros que são diferentes a nós, e que talvez, quando a semente da palavra cair dentro do coração deles, ela germinará, amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E eles amarão ao Senhor acima de tudo, porque geralmente é assim: a quem muito é perdoado, muito ama. Mas algumas coisas interessantes, talvez, os anjos apareceram para os pastores, porque quem estava chegando era o sumo pastor. Lembra? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aqui a gente chega no propósito do nascimento de Jesus, que foi morrer por mim e por você, cumprindo a vontade de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas as ovelhas que eram sacrificadas no templo em Jerusalém, geralmente elas eram criadas nos arredores de Belém. Os cordeiros que eram oferecidos no templo como sacrifício eram criados nos arredores de Belém. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nascia naquela noite, sem ter lugar para ficar, em Belém. Nascia para morrer, nascia para cumprir a vontade do Pai. Amém? Será que nós não temos que celebrar o Natal com mais amor, com mais fé, e utilizando isso como oportunidade
para ensinar a verdadeira mensagem. Fica de pé em nome de Jesus. Quem é que tem o menino? Quem aqui tem o menino? Ministério de louvor, por favor. Eu sei que talvez alguém vai pensar assim, o pastor quando pega um hino, ele não para mais com aquele hino. Quer tentar acertar aqui no que a gente vai cantar? Bendigo a minha alma, Senhor. Alguém pensou, eu já sabia, não é? Mas bendigo a minha alma, Senhor. Amém? Conte para o seu filho o que é o Natal de verdade. Não precisa violentar. Eu falo violentar assim, né? Às vezes a gente oprime tanto o menino por conta de algumas coisas. Essa semana, não a última, acho que a anterior, o Bernardo falou, eu adoro o Natal. Né? Aí um fariseu já fala, você não adora não, menino, você só adora Deus. Vai devagar, a criança está crescendo. Deus suporta tanta coisa que a gente faz. Amém? Ele gosta de ver o Noel, eu chamo de Noel, ele vai Papai Noel, Noel, né? E tal, tentando dar uma arrumadinha. Mas eu preciso ensinar para ele o que é o Natal de verdade. Amém? Que o maior presente não é deixado numa meia, numa madrugada do dia 24 para o dia 25. Que o maior presente não é alguma coisa que ele possa ganhar. Que o maior presente já veio. O melhor de Deus já veio. Diga para o seu irmão, o melhor de Deus já veio. Amém? Ele veio, irmãos. E Ele veio para que a gente possa viver em paz, sem medo, adentrando a presença dEle, o adorando, na certeza de que na eternidade nós estaremos com Ele. Ele se despiu da sua glória, vestiu carne, para morrer por mim e por sua causa. Levante suas mãos e adore o Cordeiro. Adore o Cordeiro. Adore o Cordeiro.